21 de dezembro de 2020, na cidade litorânea de Itajaí Sul, uma tragédia silenciosa se desenrolou dentro de uma casa aparentemente comum. Melissa, 44 anos, mãe dedicada e trabalhadora, foi encontrada sem vida dentro de seu quarto, com sinais que confundiriam qualquer pessoa numa primeira análise. Seu filho, Breno, de 23 anos, foi quem notificou a família, dizendo que havia encontrado a mãe caída, roxa e sem respiração. A princípio, a narrativa parecia acidental, mas algumas peças não se encaixavam. Ao lado de Breno, estava uma amiga próxima e um ex-companheiro de Melissa, que mesmo após anos do fim do relacionamento, era considerado próximo da família. Enquanto todos tentavam compreender a situação, Breno repetia que imaginava que a mãe havia escorregado devido ao xixi da cachorra ou desmaiado após bater a cabeça no guarda-roupa. Mesmo assim, a pressão emocional no ambiente crescia como um peso invisível. Com o passar dos minutos, mais familiares chegaram, entre eles o cunhado de Melissa, que insistiu para que Breno procurasse câmeras e checasse se alguém havia entrado. Estranhamente, o jovem dizia já ter visto tudo e que nada suspeito havia ocorrido. Porém, a urgência era real e os olhares desconfiados cresciam a cada detalhe observado. Com o desenrolar dos fatos, a notícia se espalhou rapidamente e a polícia foi acionada para avaliar o caso. O clima que antes era de choque passou a adquirir um ar investigativo e desconfiado. As câmeras da casa se tornaram a chave para compreender a verdade, mas um detalhe misterioso trouxe ainda mais tensão: o dispositivo que armazenava as imagens havia desaparecido. Breno alegou não saber onde estava, criando uma atmosfera de dúvidas sombrias. Enquanto a polícia fazia o levantamento inicial, as narrativas sobre os últimos momentos de Melissa mudavam gradualmente. Algumas testemunhas próximas afirmaram que Breno possuía histórico de discussões e comportamento agressivo com a mãe, geralmente envolvendo questões financeiras. Havia relatos de que Melissa sustentava o filho completamente, mesmo ele sendo adulto, e que ele demonstrava ambição desmedida. Logo após a morte da mãe, testemunhas declararam que Breno havia saído para a academia, assistido televisão e seguido sua rotina como se nada tivesse acontecido. Essa ausência emocional, quase mecânica, gerou um impacto perturbador entre familiares e investigadores. Era como se a mente dele estivesse desconectada da gravidade da situação ou como se estivesse tentando sustentar-se em uma narrativa cuidadosamente montada. Enquanto isso, a família ficou impedida por dias de entrar na casa de Melissa devido a procedimentos judiciais, criando ainda mais revolta emocional. Quando finalmente puderam entrar, encontraram a residência em estado de abandono, com objetos apodrecendo, alimentos estragados e sinais de que nada havia sido reorganizado, como se o tempo tivesse parado no exato momento da tragédia. A perícia revelou sinais que não condiziam com um acidente doméstico. A rigidez cadavérica já avançada não combinava com a hora estimada por Breno, tornando impossível sua versão inicial. Além disso, especialistas constataram fraturas características de estrangulamento, incluindo pressão extrema na região do pescoço. O suposto desmaio passou a ser descartado, tornando a hipótese de assassinato mais provável. Com o avanço das investigações, surgiram relatos sobre manipulação emocional, chantagem afetiva e controle psicológico praticado por Breno ao longo dos anos. Melissa, segundo familiares, cedera a várias exigências do filho devido ao desgaste emocional e culpa materna. Ele teria incentivado planos de mudança, compra de bens caros e até viagens ao exterior, mesmo sem contribuir financeiramente. As câmeras de vigilância internas revelaram cenas perturbadoras, mostrando discussões e momentos tensos entre mãe e filho nos dias que antecederam a tragédia. A expressão de Melissa demonstrava exaustão emocional, enquanto Breno aparentava frieza estratégica. Momentos gravados mostravam que ele saía com a cachorra no meio da noite, algo improvável em sua rotina, como se estivesse criando álibis ou trilhas falsas. Quando confrontado, Breno apresentou versões inconsistentes, mudando frases, horários e detalhes cruciais. Investigadores e psicólogos criminais concluíram que a alteração narrativa era um mecanismo clássico de manipulação, tentando manter controle e confundir testemunhas. A família, devastada, começou a acreditar firmemente que Melissa havia sido vítima do próprio filho. Após algumas semanas, uma decisão judicial determinou que Breno deveria responder perante o júri popular por homicídio qualificado.
No entanto, durante o processo, o jovem fugiu da cidade e se tornou foragido por anos, enquanto familiares viviam o luto e a indignação em silêncio. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, com compartilhamentos e debates sobre violência doméstica velada e dependência emocional. Meses depois, surgiram boatos de que Breno havia mudado de identidade e vivia em outra cidade, vendendo produtos informais e mantendo presença discreta online. Vídeos postados por desconhecidos permitiram que familiares o identificassem e enviassem às autoridades, reacendendo o caso. Sua prisão, segundo fontes, ocorreu de forma silenciosa e sem resistência, longe de câmeras e testemunhas. Hoje, mesmo com laudos, depoimentos e análises psicológicas, o caso não foi completamente encerrado. O julgamento ainda não ocorreu, e o silêncio permanece como sombra sobre a família. A sociedade se divide, alguns acreditam que Breno é culpado, outros defendem apenas um acidente mal interpretado e uma fuga motivada pelo medo do sistema. A última fala pública de Breno, segundo relatos extraoficiais, ecoa como um sussurro no vazio, eu só queria ser feliz. Ela não entende e asterisco. E até hoje, ninguém sabe se essas palavras foram confissão ou manipulação.